Olá, amigos e amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Vocês também que estão vendo esse vídeo no YouTube, se vocês pudessem se inscrever, se inscreva, manda para os seus amigos e pede para os seus amigos se inscrever também, amigos e amigas, que é muito importante a gente para manter esse canal no ar. Esse aqui não é para a gente ganhar dinheiro, mas sim para salvar vidas. Estamos vendo uma época de pandemia, uma época de dificuldade. Então, nessa aula de hoje, nós vamos então conversar, já estamos conversando sobre introdução à Bíblia. E quando a gente está falando de introdução à Bíblia, a gente está nos aprendendo todos juntos, a interpretar a Bíblia. Tem muito jeito de interpretar a Bíblia. Várias pessoas olham de um jeito. Aqui nós vamos olhar como que Jesus interpretava a Bíblia, como que Jesus nos ensina a interpretar a Bíblia. Então vocês vão preparando aí, pode pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo de 18 a 21, que a gente vai mostrar por que tem violência na Bíblia. E depois Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Vai falar da justiça, que o Evangelho de Mateus é o que mais aparece a justiça. Muito bem, nós aprendemos que a Bíblia tem duas grandes partes já, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação para a chegada de Jesus. Diz que no Antigo Testamento Jesus está latente. Quer dizer, a palavra latente está oculto. Nós estamos procurando a chegar até Jesus. E no Novo Testamento, Jesus já está. Ele é um novo jeito de interpretar a Bíblia. Então Jesus vem nos... É o critério para nós interpretar a Bíblia, vamos dizer assim. Porque nessas duas grandes partes, nessa cronologia, que é a linha do tempo, que a Bíblia começa lá no ano 1800 a.C. e vai até 117, 130 depois de Cristo. Então, toda essa história, de história e também de literatura, porque a literatura no ano 900 começa a ser escrito, né, porque a história é mais antiga, mas a gente ensinou para vocês que a história é contada, é vivida, contada, refletida, rezada, depois que é escrita. Então, começou a escrever no ano 900, até o ano era cento e pouco, então dá 1.200 anos, 1.300 anos de história escrita, mas a história de Israel é mais grande do que isso. Nós temos lá então os 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso aí a gente já conversou. Mas vamos aprofundar um pouquinho agora para a gente ver essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, muito fácil para a gente entender aqui é o que diz a Bíblia aqui no Antigo Testamento. Para a gente aprender isso aí, a gente vai entender como que a Bíblia, essa diferença é a duração, vamos dizer assim. O que a gente tem no Antigo Testamento é chamado antes de Cristo. O que a gente tem no Novo Testamento é chamado depois de Cristo. Então é a nossa aula de hoje. E aqui, o que tem aqui para a gente entender essa ligação, essa diferença entre um e o outro? É que eu já falei um pouquinho. O Antigo Testamento começou lá que é Abraão, a história de Israel. E começou a ser escrito no ano 900. Então tem praticamente quase 1000 anos de diferença. 1000 anos que o fato foi vivido, é o fato real, depois foi memorizado, contado, rezado e celebrado e passou a ser texto. Já no Novo Testamento, não. É mais ou menos 100 anos. A época de Jesus, no ano 33, o primeiro escrito já foi no ano 51, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Novo Testamento. Os evangelhos foi por volta dos anos 70, 90, 95,
E depois tem outros escritos aí que vai até o ano 130 depois de Cristo. Então o tempo é menor. É mais ou menos 90, 100 anos no máximo. Outra ligação importante para nós entender é que no Antigo Testamento, 46 livros que vai ter no Antigo Testamento, praticamente é quase todos livros, a não ser alguns assim como o Abdias. O Abdias é bem curtinho, ele escreveu só uma página, né? É para a gente entender um pouquinho isso aí. Tem alguns bilhetes também, né? Alguma carta, assim, uma carta, aliás, o profeta também, o Ageu, são livros pequenos, mas são livros, né? Já no Novo Testamento, os 27 escritos são só 6 que são livros, 6 só. As outras 21 são cartas. E qual que é o livro? É os 4 evangelhos, o livro do Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. As demais são cartas, né? Tem carta muito pequena, que nem no caso da carta, a segunda carta de João, a terceira carta de João, a carta de São Paulo a Filemon, são carta pequena, a carta de Judas, são carta pequena. Então são 21 cartas. Uma outra coisa também importante que vai nos chamar aqui a atenção é a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Lá tem 46 livros, são 41 escritos em hebraico. Tem alguns que não se achou o hebraico. Não sabe se perdeu, né? Mas foi escrito em grego. Acharam só o escrito, mas em grego, que não tem na Bíblia evangélica. A gente já conversou com vocês que a Bíblia evangélica só tem 66 livros. Que ela tem só 39 livros no Antigo Testamento. Já no Novo é normal, igual as duas Bíblias. E os livros que não tem na Bíblia evangélica, mas que tem na nossa Bíblia católica, que são escritos em grego lá do Antigo. Então são 41 escrito em grego, ou melhor, em hebraico, ou melhor, é isso mesmo, 39 escrito em hebraico e 7 escritos em grego. E não tem na Bíblia, não tem na Bíblia dos Evangelhos, que é o livro de Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, Sabedoria Eclesiástico e Baruque. Então, vai recapitulando devagar para você. Então, olha lá, Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, então são 4. Sabedoria 5, Eclesiástico 6 e Baruque 7. Não faz parte da Bíblia evangélica. Por quê? Porque eles não acharam o hebraico, o escrito em hebraico dele. Então, quem sabe foi, mas está em grego. Então, 39 escrito em hebraico, com certeza, e esses 7 tem dúvida, mas está no Antigo Testamento. Tudo escrito em hebraico. O Novo Testamento já não tem dúvida nenhuma, é todo escrito em grego. Todo foi escrito em grego. Então não tem nenhum problema aqui. Tudo escrito em grego, né? Então a questão da linguagem, os 27 livros. Outra coisa também importante é nós saber aonde foi escrito o Antigo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em Israel. A maior parte, só esses 7 livros que foi escrito no Egito. Que se perdeu o hebraico, está no grego. Por quê? Porque o pessoal lá quando foi morar no Egito, isso lá por volta de 300 anos antes de Cristo, eles falavam o hebraico. Só que lá no Egito falava-se o grego. O pai e a mãe sabiam falar hebraico, os filhos mais ou menos, já o neto e bisneto sabia mais. Então, por isso que acrescentaram esses 7 livros em grego, porque eles não sabiam falar o hebraico. Ou foi traduzido para eles em grego, que é o que eles falavam, é a língua que eles falavam lá na época, né? Já o Novo Testamento foi escrito em vários lugares. Foi escrito lá também em Israel, foi escrito na Galileia, foi escrito em Jerusalém, foi escrito na Judeia, mas também foi escrito na Síria, na Grécia, na Ásia Menor e em Roma.
Que nem o livro de Apocalipse, né, que tem o grupo lá que estamos estudando, foi escrito na Ásia Menor. Então, quer dizer, vários lugares. O antigo, escrito propriamente quase tudo em Israel, e agora o novo abre o leque, vários lugares. Uma outra coisa importante aqui para nós entender, comunidade, é a questão da interpretação. O Segundo Testamento, o que a gente chama de primeiro e segundo, ou alguém chama de antigo e novo, não tem problema nenhum, o Novo Testamento, ele foi escrito à luz do evento de Jesus. Então, Jesus, ele é o centro da Bíblia. Ele olha para o antigo e projeta o novo. Então, Jesus é critério para nós entender a Bíblia. Quando tiver um grupo, uma aberrância lá no Antigo Testamento, nós vamos olhar para Jesus. Sabe que Jesus queria assim? Então não é a palavra de Deus. Ah, mas como é que está lá então, seu Afonso? Lá, como é que está lá? Pessoal, não podemos esquecer daquele item que a gente já conversou aqui. A Bíblia é a palavra de Deus na palavra humana. É que nem agora, muita gente mata e fala que Deus está mandando matar. Vocês sabem disso. Lá o Estado Islâmico e tudo mais. Aqui no Brasil, nós temos no Congresso Nacional um projeto para colocar arma na mão do povo. Quer dizer, para matar. Arma para quê? Eu tenho arma na minha casa para matar. E essa arma vai ficar só na mão do povo? Com certeza ela vai dizer para muitos lugares, vai aumentar a violência. Então, quer dizer, será que Deus, Jesus quer assim? Não. Porque ele mesmo falou, eu vim para que todos tenham vida, e vida é abundância. É João 10, de 7 a 10. E ele fala, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram a sua voz. As ovelhas ouvem a minha voz, porque eu vim para que todos tenham vida, e vida é abundância. Então aqui não é Deus acima de tudo, é a vida acima de tudo. Esse Deus acima de tudo é coisa de gente poderoso, que usa aquelas gravatas bonitas, aquelas roupas lindas, e fala de Deus, mas de um Deus da morte. Não, Deus é o Deus da vida. Então Jesus, quando for ler a Bíblia, Jesus é o critério. Por que ele é o critério? Porque lá no Antigo Testamento, poder era dádiva de Deus. Dádiva significa Deus dá o poder. Agora, no Novo Testamento ele não fala assim. Ele fala assim, quem quiser ser o poderoso, olha lá, os imperadores, eles mandam. Os imperadores escravizam vocês. Os poderosos escravizam vocês, mas entre nós não deve ser assim. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Está em todos os evangelhos sinóticos. Só ler lá. Então, quer dizer, se ele veio para servir, é um novo critério de ler a Bíblia. Então, o Segundo Testamento, o Novo Testamento, a gente vai ler o Antigo à luz do Novo, à luz de Jesus. Quer dizer, é o Deus da vida. Não é o Deus que está lá em cima mandando matar. Não. É o Deus, lá no Antigo Testamento, é o Javé dos exércitos. Até eu queria chamar a atenção de vocês, então, agora, vou ler um texto aqui que vai falar de violência. Tem muita violência no Antigo Testamento. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quem ganhou a eleição? O Davi foi ser rei e o Saul foi caçado. Por quê? Quem matava mais era mais poderoso. Então, quer dizer, era o Deus da morte, o Javé dos exércitos. Quando chega em Jesus, ele olha para trás. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu digo o contrário. Aí vai aparecer, só no capítulo 5 de Mateus, 5 vezes esse termo, para gravar na nossa cabeça. E durante todo o evangelho de Mateus, vai aparecer 7 vezes a palavra justiça, enquanto em Marcos não aparece nenhuma vez. Quer dizer,
para mostrar a atenção que a justiça agora é mais importante do que tudo do Novo Testamento. Então, essa aula de introdução à Bíblia é para vocês ir aprendendo como interpretar a Bíblia. Eu separei o texto aqui, que é o livro do Deuteronômio. É o livro do Pentateuco, o último livro do Pentateuco. Eu já explicou um pouquinho para vocês o que é Pentateuco, né? Que é o capítulo 21, o versículo 18 a 21. Olha o que diz aqui. Isso é só uma parte, tem muitas partes. Pai que manda apedrejar filha, pai que manda matar a pessoa que saiu fora do caminho. Olha aqui. Se um homem tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedece à voz do pai e à voz da mãe, nem quando o corrigem, o pai e a mãe pegarão o filho e levarão ao ancião, vários anciões, né, da sua cidade, para a porta de seu lugar, e dirão ao ancião da cidade: esse nosso filho é teimoso, rebelde, não obedece, é comilão e beberrão. Presta atenção, todos os homens da cidade vão apedrejá-lo até que ele morra. Assim você eliminará o mal do seu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. É palavra do Senhor aqui? Olhando para Jesus, é palavra de Deus? Vamos pensar. Você, pai, e você, mãe, que está aí acompanhando o nosso vídeo. Você tem um filho que é beberrão. Ou às vezes não quer trabalhar, às vezes fuma droga, às vezes rouba. Não tem isso? Ou tem muito que tem um filho que é homossexual, ou uma filha. Se tem um filho homossexual, eu vou matar. E agora você tem. E você tem coração. Você ama seu filho e sua filha. Você vai mandar apedrejar porque ele usa droga? Ele não quer trabalhar? Vai eliminar. É pena de. Ele roubou, tem que matar. É ladrão, eu quero ver ele debaixo da terra. Ele é baderneiro? Vamos matar. Você tem coragem de fazer isso? Não tem. Porque você é pai. Você é mãe. Deus é pai, amoroso. Eu vim para que todos tenham vida. Vamos ter paciência. Vamos ensiná-lo. Vamos tentar recuperar. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Não. Arma na mão do povo não vai dar certo. Mas eu tenho que me defender. Mas não é assim que se defende. Aí isso é coisa de rico, de cara famoso, bonitão lá, que põe seus carrões aí na rua para pregar a pena de morte. Porque para Deus não é assim. Então, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o reino do amor. É o reino da vida. É o reino da justiça. É o reino da partilha. Se você gosta ou não, é assim que a Bíblia fala, né? Às vezes você não gosta. Então, aqui não pode ser palavra do Senhor. Não. Aqui, agora vamos ver o outro texto. Só para já deixei separado aqui. Que é o Mateus 5. Mateus 5 é o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus é organizado em 7 partes. 7 o que é? É o número da perfeição. E aqui nós temos uma introdução, no capítulo de 1 a 4. E depois nós temos 5 sermões. O primeiro sermão aqui está no capítulo 5 até o 7, que é o sermão da montanha. Depois nós temos o sermão da missão, que é o capítulo 10, são 2. Capítulo 13 é o sermão das parábolas, são 3. O capítulo 18 é o sermão da comunidade. E aqui, pessoal, aqui fala quando a pessoa está, esse texto aqui agora, quando fala que a pessoa está desviada da igreja, desviada de tudo, a igreja deve expulsar ele? Não vai falar isso não, capítulo 18. Vai falar que nós temos que rezar por ele, pedir para Deus. Está lá no capítulo 18. E o capítulo 24, 25 é o sermão da vigilância.
Olha que lindo o Evangelho de Mateus, né? Se você tiver a oportunidade, eu tenho um vídeo aí no YouTube, do Evangelho de Mateus, 2 vídeos. A primeira parte e a segunda parte. Lê lá, escuta lá para vocês verem e manda para os seus amigos e amigas e pede para eles se inscreverem no nosso canal, que nós estamos aqui para dar vida. Então vamos lá, Mateus 5, de 17 a 20, diz assim: Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir e nem, mas cumprir. Porque eu lhe garanto, enquanto não passar o céu e a terra, não se perderá nem mesmo um só i ou vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja uma só desses mínimos mandamentos, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Mas quem os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mas isso tem um detalhe. Por quê? Versículo 20. Porque eu lhe digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei, vocês não entrarão no reino do céu. Do céu, Aqui não é céu, é céu, É no plural. Tem vários céus. Eu quero um para mim também. Você não quer, não? Então, vamos conquistar pelo menos um para nós, né? Porque tem vários céus, né? Bom, e aqui vai aparecer, crianças, 5 vezes esse termo aqui, ó, aparece no versículo 21, 27, 33, 38, 43. Qual o termo que vai aparecer aqui no 21? Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não mate. Quem matar terá que responder no tribunal. Eu lhe digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá que responder no tribunal. Quem chamar o seu irmão de imbecil será submetido ao tribunal. Chamar de idiota, mesma coisa. Porque como é que começa a briga assim, né? Chamando outro de imbecil, chamando outro de idiota, né? Então, é o que ele quer dizer aqui. A grande importância da gente aqui seguir essa lei de Jesus. Então, Jesus é o novo jeito de interpretar a Bíblia. Depois nós vamos passar para vocês o que é reino de Deus. Fala assim, ó, nós falamos assim, o padre pega lá a Eucaristia, eis o mistério da fé, eis o mistério pascal. E a gente não fica sabendo o que é isso, né? O mistério é uma coisa que a gente não sabe, não é assim? Não, para nós não tem mistério, não. Pega lá Marcos, capítulo 4, versículo de 10 a 12. O discípulo pergunta para Jesus assim, Jesus, o que significam as parábolas? Jesus não entendeu muito bem, porque pensou que estava... Jesus fala para eles assim, ó, vocês são felizes, porque para vocês foi revelado o reino de Deus. Versículo 11. Mas para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem. Para que escutem, mas não entendam. E para que não sejam perdoados. Esquisito, não? Será que Deus contava parábola para confundir? Não. Lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 33, ele falava assim que Jesus acreditava que as pessoas entendiam as parábolas. Então aqui ele está falando que é aquela pessoa que enxerga, mas não quer enxergar. É aquela pessoa que ouve, mas não quer ouvir. É aquela pessoa que não quer pedir perdão e não quer perdoar ninguém. Aí não tem jeito. Não é Jesus que vai mandar ninguém para o inferno, não. Não. E você que está aí, participa da igreja, eu também, todos nós, ninguém aqui vai para o inferno. Não. Então, nós estamos aprendendo a interpretar. Jesus nos ensina a interpretar a Bíblia.
interpretar a Bíblia desde o Antigo até o Novo Testamento. Ensina, né, todinho isso aí. E aqui vai aparecer, então, 7 vezes o termo que a gente chama de palavra justiça para o reino de Deus. E tem mais, viu, crianças? Tem mais. Então, é muito importante dizer que não tem... O que é um mistério que ninguém quer entender? O que é um mistério que a pessoa não entende? Sabe o que é o mistério? É o reino de Deus. Esse é o mistério. Por que o pessoal não quer... Até hoje não entenderam o reino de Deus. Por quê? Eu até vou pegar lá para vocês verem, para nós não ficar só chamando, falando aqui, falar que estou falando besteira, né? Olha só, é bem claro. Eu vou ler na íntegra aqui para vocês. Ele vai falar assim, olha. Jesus disse, é lá o Marcos 4, de 10 a 12. O versículo 11 ele fala assim, ó. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Ao que estão fora, porém, tudo acontece em parábolas. A fim de enxergar, não enxergue. Não veja. Ao escutar, não escuta. Não entenda. E não se converta e não seja perdoado. Então você é feliz, eu também. Porque para nós não tem mistério. O reino de Deus, sabe o que é? Vou falar pouquinha coisa que não dá tempo, é 26 minutos já. O reino de Deus, o reino dos homens, é o que é? Acumular. O reino de Deus é partilhar. Aí tem muita gente que não entende. O reino dos homens e mulheres é matar. O reino de Deus é perdoar. O reino dos homens é violência. O reino de Jesus é amar. O reino de Deus, o reino dos homens, é ganhar dinheiro em cima da saúde, gente morrendo para tudo. Quanto mais gente doente é melhor para mim ganhar dinheiro. O reino de Deus é curar os doentes, partilhar o pão, partilhar a palavra, partilhar o poder. Vamos pegar o próprio texto para aprofundar esse assunto, tá bom? E para mim encerrar, ele vai falar assim, olha, dá para vocês, para mim encerrar aqui, eu já tinha separado aqui, é o Mateus 11, tá? De versículo 25 a 30. Olha o que é o reino de Deus aqui, o reino de Jesus. Nessa ocasião, Jesus começou a dizer, eu te louvo, Senhor, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Pequenino aqui é pobre. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho. Ninguém conhece o Pai senão também aquele que o Filho enviou e quer revelar. Venham a mim todos vocês que andam cansados, encurvados pelo fardo, que eu lhe darei descanso. Carregue a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua vida, pois a minha carga é suave e meu fardo é leve. Tá vendo? Quando você vai lá para Jesus, muda tudo. Quem que é o sábio poderoso que não entendeu? Aquela época. Era o doutor da lei, fariseu e império romano. Era o poder político da época, poder econômico da época. E o poder ideológico da época não entenderam nada. Jesus, porque todos os evangelhos, logo no começo, Jesus é expulso da sinagoga. A sinagoga é a religião da época. E agora a gente se expulsa da nossa igreja. Era a igreja da época. Foi expulso de lá. E todo no comecinho de todos os evangelhos, Jesus é condenado à morte já. Mas ele não foi assassinado enquanto não chegou a hora. Por quê? Porque Deus não deixou. Então, minhas crianças, está chegando já a hora. E que bom que nós conversamos mais um pouquinho, né? Lá em Marcos, então, 3, Marcos 3, 6, Jesus é condenado à morte, porque curou um homem da mão seca. Não podia, dia de sábado, não podia fazer o bem. Em Lucas 4, 28 a 30, o pessoal da sinagoga quer matar ele.
Tá vendo? Quer dizer, e Mateus, aqui logo no começo também já quer matar ele, e assim vai. Então, vamos ficando por aqui. Passa esse vídeo para muita gente. Isso foi a aula de introdução à Bíblia. E o companheiro Edmundo também está gravando. Nós dois gravamos. Eu gravo uma parte, ele grava outra parte. Vocês acompanham ele também lá no YouTube, que ele está lá também. Edmundo Monteiro Alves, né? Você já sabe lá, né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima aula, se Deus quiser. Nós vamos continuar com a introdução à Bíblia. Depois vai vir a introdução à pastoral. Depois a história de Israel. Vai longe. É 2 anos de curso. Um grande abraço. Até mais.